Campeão do Box é um roteiro para um longa-metragem. Se trata de uma comédia, né? Conta a história do Jack da Silva, que é um rapaz simplório, com a faixa mais ou menos de 26 anos de idade, e um rapaz honesto, bacana, super trabalhador, que ama a sua mãe, é filho único. A mãe dele chama-se Dona Olinda, que é daquelas senhoras bem simpáticas. Ela tem uns 80 anos de idade. E muito assim, muito pra frente, aquele tipo de mãe assim que é nota 10, né? Que quer sempre o melhor do filho, que está sempre orientando o filho. E o Jack, como filho único, a mãe aposentada, desde pequeno ele sempre vendeu as coisas, né? Tipo, vendeu pão, sempre ajudou a mãe dentro de casa, né? Então, assim, se trata de um vendedor de verduras em um bairro pobre de São Paulo, onde existem nesse bairro três rapazes, três malandros que adoram bagunçar com ele, né? E o Jack é muito simplório, ele é atrapalhado, ele né, dá aquelas mancadas que faz com que todo mundo caia na risada. Mas acontece que isso, para ele, tem sido assim, bastante... como é que se diz? Ele tem se sentido bastante humilhado com isso, né? Porque ele gostaria de ser uma pessoa diferente, não tem crédito em si, né? Ele acha que ele não tem condições, ele acha que ele é todo atrapalhado, ele acha que ele não é tão inteligente e tão bonito quanto os outros homens, ou tão forte, né, quanto alguns homens. Então esses três rapazes faz parte de um trio chamado Trio Mocotó. Um é o Bal, o outro é o Marquinhos, e o chefe da quadrilha lá deles, dos malandros lá onde vive o Jack, é o Milton. E esses três aprontam com ele, né? A última que aconteceu com o Jack, para deixar ele assim pé da vida e decidir seguir a carreira de lutador de boxe, foi quando ele estava passeando na Avenida Paulista. Havia discutido com a namorada dele, que é a Rose, que por sinal tem um irmão chamado Elias, que gosta muito do Jack, que dá maior ponto, que dá maior força para ele, né, que acredita nele e tem muito orgulho de ser cunhado dele, até por causa da honestidade do rapaz. E um certo dia ele está caminhando pela Avenida Paulista e encontra um casal discutindo. Então aí ele fica olhando e tal, o casal discutindo, e inocentemente, ou para ajudar, ele acaba se intrometendo na discussão e pede pro casal não brigar, aquela coisa toda, que é um casal bonito, que tem de tudo para ser feliz. O que aconteceu? O esposo e a esposa se uniram e acabaram colocando ele para correr, né? Essa é a verdade, né? A esposa olha para o Jack e pergunta para ele: quem é você, né? Então é naquelas, o casal para de discutir e vão de contra o Jack, né? Que acaba não entendendo nada e sai correndo para não apanhar do casal. Mais para frente ele encontra uma senhora assim mais ou menos da idade da mãe dele, de 82 anos. E essa senhora, ela está na rua, sentada na calçada, e está pedindo esmola, né? Ela está pedindo uma ajuda para todos que passam e tal, estendendo a mão, sentada é moradora de rua. E o que acontece? Ele se sensibiliza e tira 50 centavos. Nessa que ele tira 50 centavos, a velhinha se irrita, né? A senhora se irrita com ele e acha aquilo um absurdo, né? A pessoa oferecer 50 centavos, né? Então era tudo que ele tinha no momento. E acontece que a velha foi sentando o pau nele, né? Então, passando por tudo isso, ele ficou muito chateado, chegou até a machucar ele foi para o hospital, acorda no hospital já com a sua mãe Olinda, com a Rose, que é a namorada dele, o cunhado dele, a comunidade toda onde ele mora passa a rir dele, né? Porque, puxa, é muito engraçado, né? Esse cara não existe, né? Apanhar de uma senhora de idade na Avenida Paulista, tudo isso para não machucar, né? Eu acho até bonito da parte dele não ter revidado,
né? Com uma senhora, que se trata de uma senhora, uma mulher, aquela coisa toda, moradora de rua. Então aí ele se revolta e vai procurar uma academia de lutas. Lá ele fica conhecendo o Júlio, né? Que é um dos maiores treinadores de boxe, de luta de boxe. E existe essa academia onde ele chega e esse Júlio, Tigrão, decide que não vai treinar ele, né? Que ele não tem corpo, não tem altura para ser um pugilista, né? Um peso pesado no ringue, aquela coisa toda. Poderia servir para um peso leve, mas o Jack ele não tem característica, ele não tem físico para isso. E na insistência do Jack, depois que ele pede ajuda para sua mãe, para sua namorada, para o seu cunhado, eles acabam fazendo uma vaquinha e descolam um bom dinheiro para que ele possa ingressar nessa carreira. É muito engraçado, porque ele não contava que o poderoso, né, o grotesco, o fortão, né, o peso pesado chamado Trovão, seria o seu rival no ringue. E aí toda aquela situação engraçada, né, o roteiro não traz assim, não é um roteiro sério, é um roteiro de comédia, um longa-metragem, uma comédia, e toda aquela situação gozada vai se passar no ringue com o Trovão e o Jack, né? O Trovão tem quase 2 metros de altura. Imagine você, o Jack tem 1,70, 1,60, magérrimo, né? Quer dizer, não tem aquele físico. E acaba então recebendo a licença da comissão técnica para poder enfrentar o Trovão no ringue. Mas na verdade, na hora que o Jack assina aquele contrato, né, que vai subir no ringue para enfrentar o Trovão, vai ser um desespero na vida dele, né? Quando ele vê aquele baita daquele homem forte, aí vem toda aquela situação do ele tenta desistir da luta, mas aí o Júlio, né, insiste para que ele vá e sobe no ringue e luta com aquele homem grosso, né? Então assim a situação é mais ou menos isso aí. O campeão do boxe é o título é campeão do boxe, e estamos aí aguardando, né, para que a gente possa levar o Jack para o cinema.